O assunto da aula de hoje é média aritmética e média ponderada. A média é velha conhecida de vocês, tá? Por exemplo, como é que um professor ou um sistema tira a média de vocês? Ele vai somar a quantidade de notas, no caso, 3 notas, e dividir por 3, porque são 3 notas que a gente está trabalhando, ok? No caso, a média aritmética, a mediana e a moda são chamadas de medidas de centralidade, tá? Ou medidas de tendência central, ou seja, elas tentam agrupar todos os valores em um valor central, certo? Então, no caso aqui, essa nossa questão diz o seguinte, observe a imagem a seguir, nelas estão representados 6 suportes para copos descartáveis distribuídos em um centro de convenções, onde será realizado um evento. A quantidade de copos em cada suporte está indicada abaixo. Pronto, aí é que a gente tem o comando. Se todos os copos fossem retirados e distribuídos igualmente entre o número de suportes, qual seria a quantidade de copos descartáveis em cada um? Então, no caso aqui, para resolver uma questão desse tipo, eu tenho que fazer uma média. Então, no caso aqui, eu vou somar 73, mais 41, mais 36, mais 19, mais 59, mais 84. Vamos somar aqui. 73, mais 41, mais 36, mais 19, mais 59 e mais 84. Vamos somar. Então, 3 mais 1, 4, mais 6, 10, mais 9, 19, mais 9, 28, 28 mais 4, 32. Aí 3. 3, 7, 10, 14, mais 3, 17, mais 1, 18, mais 5, 23, 23 mais 8 vai ser 31. Então, no caso aqui, 302. Dividido para 6. Então, 31 eu divido para 6, vai ser 5. 5 vezes 6 é 30, para 31 fica faltando 1. E 12 eu divido para 6 é 2. 2 vezes 6, 12, para 12 nada. Então, no caso aqui, a gente vai ter 52 copos por suporte, ok? Então, no caso, por que eu dividi por 6? Porque são 6 números que eu somei, ok? A média aritmética funciona dessa forma, tá? Uma média bastante simples. Agora, a gente vai fazer a média aritmética ponderada. Que a média aritmética ponderada, geralmente, ela aparece em tabelas. Geralmente, não é toda a vida, mas geralmente ela aparece em tabelas, tá? E aqui eu vou ter uma quantidade relativa, no caso aqui, ó, eu tenho ingresso de pista, ele tem um valor diferente do andar superior e ele tem um valor diferente para camarote. Ou seja, é como se cada local tivesse um peso diferente. Geralmente a média ponderada é aquela média de pesos, ok? Então, no caso aqui, como é que eu vou fazer esse tipo de média? Eu vou fazer a multiplicação. No caso aqui, dos 720 ingressos vendidos a R$50, dos 400 ingressos vendidos a R$150 e dos 80 ingressos vendidos a R$300. E aqui eu vou dividir pelo número de ingressos vendidos, tá? Para eu saber o preço médio do ingresso, ok? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar 720 por 50, ou, no caso, vou colocar aqui 72 vezes 5, para facilitar meu cálculo, depois eu ponho os zeros, tá? Então, no caso, 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 7 é 35, 36. Então, eu coloco 2 zeros, vai ser 36 mil. Então, vou separar aqui os 36 mil bem aqui. O próximo cálculo que eu vou fazer é 400 vezes 150. Vou colocar 4 vezes 15. E depois eu acrescento aí os 3 zeros. Então, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, 1, 2, 6. Aí aqui eu vou ter que acrescentar 3 zeros. Vai ficar 60 mil. E depois eu vou multiplicar os 80 vezes os 300. 8 vezes 3, 24. Acrescento os 3 zeros. Fica 24 mil.
Pronto. Uma vez que eu faço isso, eu vou somar os valores, tá? Então, no caso aqui, vou descer 3 zeros e vou somar 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, 120 mil. E vou dividir pela quantidade de ingressos. No caso aqui, eu vou somar os 720 e 480. Então, vou dividir por... Coloco 0 aqui. 2 mais 8, 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. Opa, aqui a divisão ficou bem boazinha. Então, vou dividir 120 mil por 1.200. Então, aqui eu corto 2 zeros aqui, 2 aqui. Fica 1.200 por 12. 12 para 12, 1. 1 vezes 12 é 12 para 12, não falta nada. Sobrou aqui 2 zeros, fica 100. Então, o preço médio por ingresso é 100, ok? Então, a média ponderada funciona dessa forma. Primeiro, você vai ter que fazer a multiplicação da quantidade pelo valor, certo? Da quantidade pelo número de ingressos, pelo preço do ingresso. Depois, você soma os resultados da multiplicação e vai dividir pela quantidade de ingressos. O que eu vou ter que prestar atenção na média ponderada é qual é a quantidade que vai ser a referência para eu dividir, tá certo? No caso aí, eu estou perguntando o valor médio do ingresso. Então, no caso aqui, eu tenho que somar os ingressos. Somar a quantidade de ingressos para eu poder dividir, ok? E